Olá, finalmente o filho nasceu. Estamos aqui diretamente da TVC com o programa Reconnect, o seu programa sobre espiritualidade para além da religião. Como vocês sabem, o programa é um programa laico, um bate-papo com pessoas que vêm falar sobre suas crenças, sobre suas religiões, sobre seus sistemas de cura. É um programa laico, nós recebemos todo mundo com muito amor e com muito carinho. Aqui sempre comigo, Roberto Leão, historiador e social media. Aí, Roberto. Olá. Filho nasceu, né? Que bom, né? Nasceu bem, nasceu com categoria, nasceu de forma qualificada. Eu sou um curioso compulsivo, que gosto de falar com plantas, e vamos juntos aqui estabelecer a nossa jornada em busca da nossa reconexão. Sejam todos bem-vindos. Como eu falei, a gente começa de forma muito qualificada, né, Bernardo? A convidada de hoje é uma pessoa muito especial, né? Ela que foi missionária, dirigente de centro espírita, ela é xamã, é teriatra, apometra e zeladora de orixá de almas de Umbanda, almas de Angola. Aqui com a gente hoje, a zeladora de orixá, Décia Cândido de Queiroz, mãe Décia de Iemanjá. Muito bem-vinda, mãe Décia. Só não tem que usar bombinha para falar as qualificações, que são tantas. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra, né, poder passar esse conhecimento, poder passar alguma coisa, e espero que seja de grande utilidade. Com certeza será. E é uma honra ter a senhora aqui no nosso primeiro programa, porque a senhora foi uma das incentivadoras, né, de um programa que falasse com todas as religiões, falasse todas as crenças, e agradecemos aqui, não podia ser uma pessoa melhor para abrir esse programa aqui na TVC. Muito obrigada. Mãe Décia, para iniciar nosso papo, o Bernardo lhe apresentou, falou um pouco sobre as suas experiências religiosas, mas eu queria que a senhora falasse um pouco disso. De missionária para zeladora de orixá, é uma coisa meio radical. Como é que se deu isso? Como é que a senhora fez essa caminhada? Na realidade, não começou como missionária. A minha família é de raiz católica, uma parte, uma outra parte de evangélica. Mas nenhuma e nem outra conseguiu justificar tudo o que eu via e tudo o que eu sentia. E como eu sempre fui um ser muito livre, busquei outras vertentes. Foi uma experiência maravilhosa como evangélica, porque aí eu aprendi a ler o evangelho, e isso é necessário, porque é um livro de história perfeito, né? Eu considero um livro de história. E a ida para o kardecismo, também eternamente grata por todos aqueles ensinamentos de amor e com relação ao espírito, aonde veio me dar uma certeza de tudo aquilo que eu via e de tudo aquilo que eu sentia. Foi uma experiência maravilhosa e foram 14 anos. Mas um dia ouvi uns tambores, me apaixonei pela Umbanda e fiz toda a minha formação, né? Estou eu aqui como mãe de santo, eu prefiro ser chamada de mãe de santo de Umbanda. Mesmo que minha Umbanda seja atrasada e que a gente cuide do orixá, eu prefiro ser chamada de mãe de santo do que Yalaru de orixá, né? Eu sou mãe de santo de Umbanda com muita honra e sou uma pesquisadora, por isso que eu estou aqui. Diga aí o que é que você quer ouvir. Na verdade, mãe Décia, o motivo principal do nosso bate-papo de hoje foi um assunto muito interessante, que uma de suas aulas, né, a senhora é uma pessoa que realmente dissemina o conhecimento, é uma grande incentivadora da disseminação do conhecimento, e nós ouvimos sobre orixá origem. Algo um pouco diferente, ou complementar, vamos dizer assim, aos contos dos orixás africanos, né, que são as divindades dos terreiros afro-brasileiros, né, que surgiram há 5.000 anos na África, né? Então, eu pergunto para a senhora, mãe Décia, o que são os orixás? Bom, orixás são deuses criadores, Elohims. Isso é orixá, né? Toda a hierarquia da fonte que tudo que a gente chama de Deus criador, alguns segmentos chamam de Elohim, é exatamente orixá. E essa busca e esse encontro
desse conhecimento foi a curiosidade mesmo. Porque quando eu adentrei dentro do centro de Umbanda, não se existia livro, não se existia muita coisa acerca desse mistério, né? E aí veio algum conhecimento através de Rivas Neto, que faz a Umbandã, que é a Umbanda esotérica, e logo em seguida surgiu o Rubens Saraceni com todo o seu acervo, falando do que era orixá. Porque vocês imaginam só, você adentra dentro do terreiro de Umbanda e a pessoa diz, você tem uma cobrança de orixá ou você tem orixá? Nós que temos o sistema de crença de raiz católica, alguns evangélicos, alguns kardecistas, não entende, fica como que o bobo, né? O bobo da corte, correndo para um lado e para o outro sem entender de nada. E eu nunca me conformei com esse papel. Eu sempre procurei saber de tudo. E comecei a ler muito, quando eu vim entender através do Rubens Saraceni que orixá é qualidade de Deus. Aí já abre um portão. Já abre, né? Um portão muito grande. Quer dizer que orixá é a qualidade de Deus. Bom, mas a gente sabe que uma qualidade é mais um sentimento, né? Ou alguma coisa atribuída a essa fonte, como a qualidade da fé. A fé você não pega, ela não é palpável. Abstrata, né? É, do mesmo jeito o amor, do mesmo jeito o conhecimento, a lei divina, o equilíbrio divino, a vida e a evolução. E são 7, né? Os 7 Elohims partindo da fonte. Aí há alguém que vai me dizer, e o restante dos orixás? Complementos divinos desses 7. Porque para se criar, você precisa do masculino e do feminino. Então, todo orixá primordial, da fonte que tudo é, que Rubens Saraceni chamava de qualidades de Deus, né? São os deuses criadores junto com seus complementos, né? Macho e fêmea, que passa a fazer a criação. Então, nós estamos falando daqueles 200 orixás cultuados na África Ocidental. Na África. E há de dizer o seguinte, Mãe Décia, a senhora diz que orixá são os deuses criadores Elohims. A gente estuda, o meu caminho de estudo é muito longo. E a gente precisa entender e compreender que a partir do momento que nós ancoramos nosso orixá, no caso do meu segmento, a gente ancora também seres de luz, guias espirituais que passam o conhecimento para a gente. E vai depender do teu sistema de crença acreditar ou não no que eu digo. O que é que eu digo nas minhas aulas, Bernardo? Nunca acredite em tudo o que eu falo. Pesquise, Vá, né? pesquisar como eu fui, né? E o africano, ele trouxe tudo isso. Até mesmo porque a África é o berço da humanidade. E eles trouxeram da maneira deles e está corretíssimo, porque foi o entendimento dele. Eu nunca entendi muito das parábolas, não, né? Eu nunca entendi muito como é que Iemanjá rasga os seus seios e cria rios. Porque isso é uma parábola. Mas, se você for ao trono, é uma verdade. Porque Iemanjá é o Elohim da vida. E a vida partiu das águas, seja aqui a nível de 3D, seja a nível da fonte. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ali já existia Iemanjá, que é, digamos, o Elohim da vida. Ali existia Nanamburuquê, e eu estou falando de fonte. Né? E ali a luz se fez e nós descemos aos planos. Porque é que nós, espíritos divinos, somos nós, seres humanos. Seja bom, seja ruim, seja branco, seja preto, mas somos espíritos divinos, fragmentados. E como filho pródigo, descemos aos planos. E com isso não veio só os 14, porque é o orixá primordial 7 da fonte, mais o seu complemento divino.
esses orixás se intercruzaram com a sua energia para formatar mais energia de criação. Porque se uma mônada de espíritos divinos fragmentado, tu imagina quantos seres Elohims precisava para cuidar de cada um. Uhum. E como filho pródigo, descemos com toda essa frequência que determina quem é teu orixá. Porque se, digamos assim, vamos falar do orixá que o Brasil ama de coração, Oxum. Deus na fonte, irradiando, e aquele espírito fragmentado, nesses 30 minutos de irradiação chamado Oxum, o filho se precipitou para adquirir o conhecimento e se tornar Deus Criador. Porque o nosso desejo é de se tornar orixá. Então, esse filho é da Oxum. E esse filho, a nível de Ori. Só para explicar, mãe Décia, o que seria Ori? Ori é cabeça. É o orixá que Está na tua está cabeça. na minha cabeça. Né? Então, esse Ori é da Oxum. E esse filho, com certeza, entende de amor. Mas ele não entende das outras qualidades. Porque ele acabou de nascer. Mãe Décia, a senhora falando sobre as parábolas, falando de Oxum, me corrija se eu estiver enganado, mas Oxum tem um senso de maternidade. Nas parábolas referentes ao orixá, a gente vê algumas coisas humanizadas como ciúme, tristeza. Os orixás, eles são humanizados? Não. O orixá, ele adquiriu a dualidade para que o espírito divino passasse a ser criador. E como eles são criadores, eles têm essa dualidade. Mas todas as questões, as Iansãs são arretadas, as Oxum são... Não, as ciumentas são as Iemanjás, as Oxum são possessivas. Tudo isso é uma qualidade humana. Porque o humano tende a humanizar O divino. o divino. E realmente você veio trabalhar aquela qualidade. E você veio trabalhar com o seu orixá de frente aquilo que você não tem. Certo? Ou então, o filho que desceu aos planos com a energia da fé, ou do amor, ou da vida, ou da lei divina. Ela não tem as outras qualidades de Deus. Porque na hora que essa alma surgiu, ela só absorveu a do seu orixá, que a gente chama Ori. Então, a As diferença outras qualidades ela vai adquirir na descida dos planos, inclusive na 3D, que a prova dormiu, né? Porque a prova, Dualidade máxima. a dualidade máxima. Para ficar só claro, mãe Décia, existe uma diferença entre orixá de Ori e orixá de frente? Existe. O de frente é aquilo que você veio aprender nessa encarnação. Aquilo que lhe falta, na verdade. Que você O que lhe precisa... falta. E eu sempre digo, quando você tirar 10 em todas as qualidades de Deus, você volta à casa do Pai. Então vai muito de encontro com o o kardecismo ele fala, né, que nós evoluímos pelas sucessivas encarnações. Então vai muito de encontro a isso, mãe Décia, que cada encarnação que nós descemos novamente, nós estamos na Terra novamente, nós vamos vir com orixás diferentes de frente para trabalhar todas as qualidades divinas. E isso também as qualidades dos complementos divinos. E isso também a qualidade de outros orixás que nasceram a partir do intercruzamento. Certo? Então, nós temos que trabalhar todas as questões do conhecimento, da dualidade, do bem e do mal, para nos tornar deuses criadores, orixás, Elohims. Porque foi isso que nós pedimos. Seria o co-criadores em Cristo, como o próprio Cristo. E Cristo disse, vós sois co-criador comigo. Então, nós sois somos deuses, né? Vós sois deuses em treinamento. Nós somos deuses em treinamentos, espíritos divinos que queríamos ser deuses. E com a permissão da fonte, que tudo é, descemos para aprender. Né? Voltando um pouquinho aqui no começo do nosso bate-papo, quando nós falamos que os orixás são qualidades de Deus. Da fonte. Da fonte. Então, são qualidades, ou seja, é um desmembramento de um todo, ou eles são individualizados com consciência? São energias com consciência? O orixá é Deus, como eu disse, Deus criador.
E todo Deus criador tem todas as consciências. Mas, digamos assim, o Elohim da lei divina. O Elohim da lei divina é Ogum. E Ogum, para ser criador da lei divina, ele tem que ter as demais leis. Então, todo Elohim ou todo orixá, ele tem o conhecimento de todas as coisas. E se você for a fundo, que não dá para a gente ir aqui, o orixá, ele não trabalha só. Né? Eu sempre digo para a mamãe Iemanjá, distribua as suas pérolas, as pérolas da fé, as pérolas do amor, as pérolas do conhecimento e por aí vai. Porque ela, para ser o Elohim da vida, ou a deusa da vida, ou o orixá da vida, ela tem que ter o conhecimento de todas as outras qualidades de Deus. Porque ela não pode formatar um ser faltando alguma coisa. E são todos intercruzados. Né? E que alguns escritores tentou, e muitos explicou isso. Tanto é que eu entendi muita coisa, né? A gente tem que insista, persiste e não desista. Porque o conhecimento de orixá, ele é muito complexo. Mas ainda seria correto afirmar que essa questão maniqueísta de bem e mal muito definido, isso não se aplica aos orixás? O interessante seria o equilíbrio, ou não? Existe realmente o bem e o mal, essa coisa bem definida e diferente uma da outra? Tudo que existe, a luz e a sombra, o bem e o mal. Né? Quanto mais luz, mais sombra. E o ódio. Nós vivemos num mundo de dualidade. Isso não significa que o orixá seja dual. Quem é dual, eles um dia trouxeram tudo isso para que a gente aprendesse. Como é que eu posso aprender o que é bom se eu não sei o que é ruim? Como eu posso aprender o que é ruim se eu não sei o que é bom? Nós somos deuses em treinamento, então nós estamos aprendendo tudo. Na verdade, tem vertentes que dizem que o mal é a ausência do bem, né? Na verdade, o mal não existe sem o bem, nem o bem existe sem o mal. Porque um é a ausência do outro, não é né? a ausência do outro. Isso aí é verdade. Que é uma maneira belíssima de se explicar, né? O certo é que chegamos aqui na 3D, cada um trazendo o seu orixá. Eu sei que muita gente não vai gostar, mas eu quero dizer uma coisa para todos. Fique à vontade. Orixá é o Deus Criador, chamado Elohim. Independente da tua cor, independente do teu grau de conhecimento, independente da tua fé, da tua religião, todo ser humano tem um orixá, sim. Olha aí. Todo ser humano tem o seu guardião Exu, sim. Por mais que as pessoas não acreditem neles, algumas pessoas, eles acreditam nas pessoas, né? Eles acreditam na pessoa. Outro dia uma entidade disse o espírito está para vocês, mas nem sempre vocês estão para o espírito, porque depende da nossa vontade. E depende da tua raiz, do teu sistema de crença. Né? Sistema de crença é uma coisa muito complicada. Uhum. Aí vem aquelas questões que a gente diz. Eu estou na Umbanda por amor. Eu poderia ter ficado no kardecismo porque tem um conhecimento belíssimo. Eu poderia ter ficado na Igreja Católica porque o compromisso é pouco, né? A religião da gente tem muito trabalho, mas belíssimo. Adoro uma boa missa. Qual é o problema? Tem gente que diz que um bandista que se preze vai para uma missa pelo menos uma vez por semana, né? Um bandista que se presta vai para a missa. Porque ele vai honrar a tua ancestralidade. Dizer assim, nós trabalhamos com o nosso orixá ancestral, nós trabalhamos com nossa ancestralidade a nível de DNA. Eu tenho que honrar minha mãe, eu tenho que honrar meu avô, eu tenho que honrar teu não. É necessário, porque é toda a minha estrutura. Se não honrar pai e mãe, está lá no Evangelho. Tu não tem vida longa. Aí nunca ninguém interpretou isso. O teu filho é tua sucessão. Uhum. O teu neto é tua sucessão. Teu bisneto é a sucessão do teu filho. E essa é a vida longa. Não é 300, 900 anos de vida. É a tua propagação através do teu DNA.
As coisas são simples, a gente complica, tá? Tu não concorda comigo? Concordo. Concorda. E quando uma vez me perguntou, um cinegrafista me perguntou numa entrevista, qual é a religião certa? Pois é, mas aquela que transforma o humano, seja ela qual for. Que é muito pessoal, né? Certo para cada um. A religião certa é aquela que transforma a pessoa. É o que nós vemos. Quem me transformou foi uma junção de religião. Por isso que eu me tornei uma estudiosa. Mas eu sou um bandista de coração. E não necessariamente tem que transformar o outro, né? Cada um tem e o seu não é chamado, necessário que eu vá impor para o outro. Ah, você tem que ser um bandista. Não, por quê? Você tem que ser aquilo que o seu coração pede para você ser. O meu coração adora um tambor. Ou até sem ele, né? Ou até sem ele, um bater de palma, uma energia da natureza mais forte. Isso meu coração permitiu. Como se o coração do outro for para a igreja e que esteja feliz e livre, porque você tem que ser livre. É verdade. Nós temos que ser livre e nos servir. E uma vez eu choquei mesmo minha sala de aula, que eu disse, você sabe quando é que você adquire a evolução? Quando ele não precisa da religião. Eita, agora o papo vai ficar bacana, mas a gente vai continuar daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Estamos hoje aqui no Reconnect com a Mãe Décia de Iemanjá. Estamos falando sobre orixá, origem e outros assuntos que eu estou vendo que a gente vai começar a fechar a pauta, porque está ficando tão interessante, melhor do que a pauta que a gente traçou. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Fiquem ligados na Reconnect.